pessoal, tudo bem? Ó, hoje nós vamos fazer uma videoaula, tá? Sobre potenciação, para esclarecer todas as dúvidas, para a gente finalizar essa parte de potência, ok? Então, eu preparei um PowerPoint, vocês vão acompanhar comigo, tá? A apresentação do PowerPoint, para ficar sem dúvida nenhuma, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a gente vai voltar, começar a falar da potência com operação de números inteiros, mas eu vou propor um probleminha para vocês e nós vamos acompanhar esses problemas. Na verdade, são 3 fases de uma situação matemática. Então, eu tenho 2 amigos, Petrúcio e Pedro, que estão doentes e foram ao médico. Ok? Então, eles foram ao médico e o médico prescreveu uma medicação para eles. Petrúcio vai ter que tomar o remédio durante 6 dias. E o Pedro apenas durante 3 dias. 3 comprimidos durante 3 dias. Então, qual seria a quantidade de comprimidos que eles devem tomar? Vamos lá. Como solução, nós vamos encontrar para o Petrúcio que ele vai tomar 2 comprimidos durante 6 dias, ou seja, existem 2, 3 possibilidades aqui, eu descrevi, de como vocês poderiam estar fazendo esse cálculo, somando, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 durante 6 dias, 2 comprimidos, daria um total de 12 comprimidos. E também nós teríamos o Pedro. O Pedro, ele toma 3 comprimidos durante 3 dias. Então, o Pedro, 3 vezes 3, que dá 9, correto? Então, essa é a situação deles. Então, o Petrúcio deve tomar 12 comprimidos e o Pedro 9 comprimidos, ok? Agora, a segunda fase desses problemas, ele representa a situação que o Rafael está precisando fazer atividade física. Então, o Rafael procurou a Valquíria e pediu para ela uma semana, para ela passar para ele um condicionamento físico, que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas. Então, na pista do campo de futebol próximo da casa do Rafael, o Rafael vai tentar se condicionar fisicamente ou estabelecer esse condicionamento físico. Mas quantas voltas será que o Rafael vai dar na 5ª semana? Por quê? Porque a Valquíria pediu para ele que a cada semana ele deve dobrar a quantidade de voltas na pista. Então, na primeira semana, o Rafael dá 2 voltas. Na segunda semana, ele vai dar 4. Na terceira semana, ele vai dar 8. Na 4ª semana, ele vai dar 16 voltas. E na 5ª semana? Com certeza, vocês já se responderam aí que, ó, se na primeira era 2, na segunda era 2 vezes 2 deu 4, 2 vezes 2 vezes 2 deu 8, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 deu 16. A 5ª semana só pode ser 32 voltas, certo? Então, o Rafael dará 32 voltas na 5ª semana, ok? Fácil, né, gente? Agora, o Clésio. O Clésio, ele gosta de matemática e o professor de matemática dele propôs que ele deveria ir ao quadro e resolver esses 2 cálculos. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Quais são os valores que ele encontra? Quanto que vocês acham que daria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? Certo?
solução da nossa conta. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Ok? Depois, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. Então, quais são os valores que ele deveria ter anotado? Ele deveria ter 10.120, ou seja, alternativa C do Clébson, tá? O próximo. Nós percebemos que nós fizemos aí algumas situações problemas e essas situações problemas, elas apareceram de formas diferentes. Na primeira fase, os problemas que envolveram foram 6 vezes 2, que era uma quantidade de comprimidos, e 3 vezes 3. Na segunda fase, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Na terceira fase, o 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. E o 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vocês devem estar se achando assim, nossa, muito fácil isso, não é mesmo? Mas o que eu quero que vocês observem? Nós vamos dividir isso aqui em 2 grupos. Um grupo que são multiplicações de fatores diferentes, que é o 6 vezes 2, o 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, certo? E o outro grupo que são os fatores iguais, que é o 3 vezes 3, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. E por que eu separei em 2 grupos? Porque nós não estamos falando de potenciação. E o que é uma potenciação? Nada mais é do que a multiplicação de fatores iguais, correto? Então, todos do segundo grupo têm multiplicação de fatores iguais, certo? Se todos têm multiplicação de fatores iguais, então eu vou fazer aqui para vocês algumas observações. Cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como base apenas um número. 3 vezes 3, a base não é 3? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, a base é o 2. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, a base é o 10. Correto? Então, cada multiplicação nos expõe uma certa quantidade de fatores, ou seja, a primeira multiplicação, quantos fatores eu tinha? 2. Na segunda, eu tenho quantos fatores? 5. Na terceira, eu tenho 4 fatores, ok? Então, essa multiplicação de fatores iguais, só que aqui aparece só 2 fatores. Aqui já aparece 5, aqui já aparece 4, certo? E nós, para resolvermos isso daí, essa multiplicação de fatores iguais, nós determinamos que o fator que se repete vai ser chamado de base. Então, se eu tenho 3 vezes 3, a base é o número 3, certo? E ela está exposta a 2 fatores. Se eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, a minha base é o 2. E ela está exposta a 5 fatores, porque eu tenho 5 repetições do 2, certo? A mesma coisa no 10. A minha base é 10, porque eu tenho 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. E eu tenho 4 fatores aqui, ok? Então, como é que eu represento a multiplicação de fatores iguais? Na forma de uma potência. E quando eu vou representar essa multiplicação de fatores iguais em uma potência, gente, nós vamos fazer sempre isso aqui, ó. O 3 não repetiu 2 vezes, então meu expoente é o 2. Então vai ficar
a base 3 e o expoente 2, que é a quantidade de fatores que ela se expõe. 2, 2, 2, 2, 2. A base é 2 e o expoente é o 5, que indica a quantidade de fatores que eu tinha na multiplicação de bases iguais. Quantos fatores eu tenho aqui? Ah, eu tenho 4, então meu expoente será 4. E a minha base, que é o fator que se repetiu, é o 10, ok? Quem pode dar outros exemplos? Pensa aí, marca no seu caderninho, né? Se a gente tivesse ao vivo e a cores, né? Nós estamos online, então por isso eu vou pedir para vocês aí anotarem no caderninho de vocês. Dá alguns exemplos aí de potência. Será que eu tenho quantidade mínima que pode repetir os fatores ou a máxima? Não tem, gente. Eles são infinitos. Eu posso pôr quantos fatores eu quiser, tá? Então, por exemplo, 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado ao expoente 3, porque eu tenho 3 fatores. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 à quarta, porque eu tenho 4 fatores. O 12 está aparecendo 5 vezes, então meu expoente é 5, certo? 0 vezes 0, 2 zeros aparecendo como fatores, expoente 2. O 1, quantos fatores eu tenho? 6, então meu expoente é 6, ok? Então, o que eu posso concluir? Que a multiplicação de fatores iguais é chamada de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação, que é denominada uma potência, ela tem o que nós vamos chamar de base e o que nós vamos chamar de potência, que é o resultado dela, certo? Então, olha bem, 5 vezes 5 é uma potenciação. Então, 5 ao quadrado na forma de potência. Quando eu faço 5 ao quadrado, 25, então 25 também é a minha potência, tá? Então, quando eu vou representar 5 ao quadrado, o 5 é a base e o 2 é o expoente, ok? E o 25, que é o meu resultado final, que eu também posso chamar ele de potenciação, certo? Se vocês tiverem a curiosidade, pesquisa no dicionário o significado da palavra potência. Vamos ver se o significado na língua portuguesa da palavra potência é o mesmo que o significado na linguagem matemática. Vamos ver se tem relações aí, matemáticas com o dicionário, tá? E aqui eu deixei para vocês uma sugestão de alguns sites. Se vocês quiserem pesquisar sobre quais foram os matemáticos responsáveis pela potenciação, pela descoberta e tudo sobre a história da matemática, só pesquisar aí, tá? Agora, como que eu leio uma potência? A leitura das potências, ela é feita da seguinte forma, ó. Quando eu tenho 3 elevado a 2, eu posso falar 3 elevado à segunda potência. 2 e o expoente é 5. Eu vou ter 2 elevado à quinta potência. 10 com o expoente 4. Eu vou ler 10 elevado à quarta potência. 7 elevado à décima potência, porque o meu expoente é 10, tá? Agora, depois, com calma, pensa um pouquinho. Como que nós iríamos falar 5 e expoente 2? Então, nós vamos ler 5 elevado à segunda potência. 10 elevado à décima terceira potência. 20 elevado à terceira potência. 18 elevado à vigésima potência. 0 elevado à sexta potência.
8 elevado à sétima potência e 4 elevado à oitava potência. E o 34 elevado à 18ª potência, tá? Gente, eu já falei, né, que não existe um mínimo e nem um máximo de expoente. Eu posso repetir quantos fatores eu quiser para representar uma potência. Então, nós vamos trabalhar agora uma forma generalizada de representar uma potência, seria P elevado a N, em que P são os números que se repetem e N, o expoente, ele vai estar indicando quantas vezes o P se repetiu, ok? Então, nós temos aí, ó, P elevado a N, P vezes P vezes P. Ah, Silvana, mas quanto vale o N? Não sei, qualquer número ele pode ser. Então, o P é o fator que está repetindo e o N indica a quantidade de vezes que esse fator vai se repetir. Legal? O P passa a ser a minha base e o N o meu expoente. Pessoal, se o meu expoente for zero, o que vai acontecer? E se o meu expoente for 1? Para expoente 1, é só a gente lembrar da definição de potência. A potência não representa a quantidade, o expoente não representa a quantidade de fatores que está se repetindo. Então, quando o meu expoente é 1, a base vai aparecer uma vez só, certo? Mas e quando ele for 0? Então, agora, nós vamos acompanhar as tabelas, tá? Eu fiz 2 tabelinhas para mostrar para vocês o que acontece quando o expoente é 0 e o que acontece quando o expoente é 1. Então, vamos lá. Quando o expoente é 0, eu preciso descobrir isso aqui, ó. Quem é 2 elevado a 0? Se vocês observarem, eu fiz isso. 2 à quarta, 16. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1. Quem é 2 elevado a 1? Se 2 ao quadrado deu 4, significa que esse número aqui eu repeti 2 vezes. O número 2. 2 vezes o 2. Deu 4. Então, para chegar com certeza a esses resultados, se você observar, de 2 à quarta para 2 ao cubo, eu tirei uma unidade aqui no expoente, não foi? Se eu tirei uma unidade, eu vou dividir o 16 por 2. Quando eu divido o 16 por 2, dá 8, certo? Agora eu tirei mais uma unidade, então 3 menos 1 fica 2, e 8 dividido por 2, tá? 4. 2 elevado a 1. Então, 2 menos 1, 2. Para descobrir o valor daqui, eu pego 4 e divido por 2. 4 dividido por 2 deu 2. Certo? 1 menos 1 não dá 0? 2 dividido por 2 não dá 1? Então, o que nós temos aqui? Ó? Toda vez que eu tiver uma potência elevado a 1, o seu resultado será sempre igual à base. A base não era 2? Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 sempre será 1. E vocês vão perceber a hora que nós completarmos essa segunda tabela. Então, vamos lá. 3 à quarta, 81. 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. Eu não estou diminuindo 1 no expoente. Se eu estou diminuindo 1 no expoente, eu vou dividir por 3, porque a minha base é 3. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 divide por 3 dá 1. Então, novamente, 3 elevado a 0 deu 1. Se 2 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1, 100 elevado a 0 vai dar 1 também, galera. Tá?
De acordo com o que observamos na tabela, eu posso concluir que toda potência com base diferente de zero e expoente zero será igual a 1. 2 a 0 é 1, 3 a 0 é 1, 4 a 0 é 1, 8 a 0 é 1. Certo? Toda potência com expoente 1 é igual à própria base. Então, ó, 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 14 elevado a 1, 14. 0 elevado a 1, 0. 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Ok? Agora aqui, de um modo geral, todo número natural P, diferente de zero, ou inteiro, e N sendo menor que 2, nós vamos ter isso aqui, ó. P elevado a 1 vai ser sempre P. P elevado a 0 vai ser sempre 1, certo? Então, e quando eu tiver 0 elevado a 0? Vocês devem estar se perguntando assim, Silvana, mas quando eu tenho 0 elevado a 0, o que é que eu faço? Não faz nada, é indeterminado. Os matemáticos ainda não determinaram essa situação aqui, ó, tá? Se você quiser ler mais sobre isso, é só procurar lá na Wikipedia, tá? E também, gente, eu vou deixar como sugestão para vocês aqui, nós vamos ter uma sugestão para vocês assistirem um vídeo no Telecurso 2000, tá? Ensino Fundamental de Matemática, aula 53. Quem quiser, não é obrigatório, não. Isso daí é para você. Se você ficar com alguma dúvida, você vai lá no Telecurso 2000, na aula 53 de Matemática, tá? Do Ensino Fundamental, e você vai encontrar aí mais algumas explicações sobre potenciação, tá bom? Então, vamos lá. As potências especiais. O que são as potências especiais? Nós temos algumas potências que nós lemos de forma diferente. Por exemplo, quando eu tiver um expoente 2, quando eu tenho um expoente 2, eu posso ler 3 elevado à segunda potência numa boa, mas geralmente nós vamos falar 3 ao quadrado. Por que eu falo 3 ao quadrado? Porque se eu falar 3 ao quadrado, o resultado dessa potência é a área de um quadrado de lado 3, tá? Então, quando eu falo 3 ao quadrado, eu estou me referindo à quantidade da área, o valor total da área deste quadrado que tinha lado 3. Então, como quando eu elevo ao quadrado, eu tenho sempre o valor de uma área de um quadrado, a gente usa 3 ao quadrado. A mesma coisa no cubo. Quando eu falo 5 ao cubo, se eu pegar um cubo de aresta 5, eu vou ter 125 cubinhos. Então, por isso, o 3 está relacionado com essa figura cubo. Então, quando tiver 5 elevado a 3, ou 5 elevado à terceira potência, ou 5 elevado ao cubo, certo? Ou também nós podemos falar o cubo de 5, o quadrado de 3, tá? Pode estar associado, tanto o quadrado como o cubo vão estar associados a essas figuras, certo? 3 ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, ou quadrado de 3. 5 elevado ao cubo, ou cubo de 5. Beleza? As potências, elas são muito utilizadas para representar números grandes, certo? E números como esses, ó. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 trilhão. Certo? 1 bilhão. Então, o que nós temos aqui? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 9 zeros. Então, olha o que aconteceu no meu expoente, era 9. Nossa, aqui eu tenho 8 zeros. Então, aqui o meu expoente era 8. Aqui eu tenho 7 zeros. O meu expoente é 7,
6 zeros expoente 6, 5 zeros expoente 5, 4 zeros expoente 4. O que significa isso? Que a quantidade de zero, gente, que eu tenho é sempre igual ao expoente. Então, se eu pedir para você, ó, coloca para mim aí 10 elevado a 12ª potência, ou 10 elevado a 12. Para resolver isso, você vai ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10. Não, nada disso. Simplesmente você vai colocar o número 1 e 12 zeros. Certo? Sempre assim. Quando eu tiver uma potência de 10, coloco o número 1 e a quantidade de zeros para ter o resultado final. Ok? Nesse caso, eu tenho 10 elevado a 12, eu tenho 12 zeros, então eu tenho 1 trilhão. Ok? O computador, ele é bastante utilizado, para armazenamento e processamento de informações de maneira rápida. Ele tem como unidade de medida de informações o byte. Então, olha bem, nós temos aqui alguns múltiplos do byte. 1 kilobyte é 1000. 1 megabyte, 1 milhão. 1 gigabyte, 1 bilhão. Tá? E aí, nós vamos ter uma configuração básica de um computador. Então, quando eu tiver lá uma configuração, o meu processador é de 2 GB, de memória 128 MB, de HD 120 GB e um monitor de 12 polegadas. E uma placa de vídeo de 8 megabytes. Como seriam esses valores? Então, para transformar esses valores, eu vou ter que usar os submúltiplos do bytes, tá? Então, nós teríamos o quê? Não é 2 GB? Então, é 2 vezes 1 bilhão. Quando eu faço 2 vezes 1 bilhão, eu tenho 2 vezes 10 elevado à 9ª potência. Por que eu escrevi na forma de potenciação aqui, gente? Para não ficar colocando 9 zeros. Lembra que eu falei que potência de 10 era a quantidade de zeros? Aqui, 120 gigabytes. 120 vezes 1 bilhão. 120 vezes 1 bilhão vai dar 120 bilhões, ou seja, 12 vezes 10 a décima. Eu tinha 9 zeros aqui e 1 zero aqui, ó. Eu fiquei com 10. 128 megabytes. Quantos zeros eu tenho? 3, com mais 3, 6. 128 vezes 10 a sexta bytes. 8 megabytes, vai ser 8 vezes 1 milhão. 8 vezes 10 a sexta bytes, ok? Só para gente, para curiosidade, para a gente ter uma ideia também, né? Agora vamos ler. 2 gigahertz ou 2 bilhões de hertz. 120 gigabytes ou 120 bilhões de bytes, 128 megabytes ou 128 milhões de bytes, 8 megabytes, certo? 8 megabytes ou o quê? 8 megabytes ou 8. Para agilizar os cálculos com potência, utilizamos algumas das propriedades da potência. Então, vamos lá. Produto da potência de mesma base. Pessoal, isso é muito importante. Vocês precisam saber sempre que quando eu multiplico duas potências de mesma base, eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. 2 ao cubo vezes 2 à quarta é 2 elevado a 3 mais 4, que é igual a 2 à sétima, certo? Se eu tivesse que multiplicar 2 ao cubo por 2 à quarta, eu não preciso ficar repetindo esse monte de fatores, ó. Basta conservar a base, que é o 2, e somar os expoentes. 3 mais 4, 7.
ok? Outro exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 5 é igual a 2 mais 3 mais 1, que é igual a 5 à sexta, ok? 5 elevado a 1 é o mesmo que só 5. Quando eu tiver um número que não tem expoente, a gente sabe que esse expoente é 1, ok? Agora, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado a 2. Então, vamos lá. Na multiplicação, conservo a base e soma expoente. E na divisão? Conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Eu tinha 5 como expoente inicial e 2 dividido por 2, por expoente 2. Então, eu vou passar a ter 2 ao cubo, tá? Ó, esse cancelou esses 2 com esses 2. Sobrou 2 ao cubo, correto? Ó, cancelou. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, 5 à quinta, perdão. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado dá 2 ao cubo, certo? Observe que para dividir potência de mesma base, não nulas, conservamos a base e subtraímos os expoentes, ok? 5 ao cubo dividido por 5, 3 menos 1, 2. 5 ao quadrado como resposta. Agora, potência de uma potência. O que é potência de uma potência? É quando eu tenho dois expoentes, ó. Então, 3 vezes 2, ó, 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 3, nós vamos ter aí 3 mais 3. 3 elevado à sexta potência, tá? É como se eu repetisse o 3 ao cubo 2 vezes, por isso que dá 3 à sexta. Mas é só multiplicar isso aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Já sai a resposta direta, é até mais fácil, tá? Outra maneira de fazer é isso aqui, ó. 3 vezes o 2, 6. A gente tem esta maneira e esta de se resolver. Para elevar uma potência a um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Valeu, galerinha? 5 ao cubo, ao quadrado e à quinta. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? Agora vamos para o próximo. Nós vamos falar agora sobre a potência de um produto, que é quando você tem assim, ó, 2 vezes 5 e está elevado a 3. O que é que você deve fazer? Se você quiser fazer isso aqui, ó, repetir 3 vezes a base e multiplicar, você pode. Se você quiser multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 5, e depois o resultado deles, colocar lá 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, também pode. Para não ter que ficar fazendo tudo isso aqui, o que é mais fácil? Para elevar um produto a um expoente, basta elevar cada um deles à potência, ao expoente. O 2 não estava elevado ao cubo? 2 ao cubo. O 5 não estava elevado ao cubo? 5 ao cubo. É só fazer isso, ok? Bem mais fácil, né? Não precisa ficar repetindo tudo isso aqui. Vocês podem ir direto aqui, ó. O 2 estava elevado ao cubo, então vem aqui 2 ao cubo, certo? O 5 estava elevado ao cubo, 5 ao cubo, ok? Agora, a gente vai falar sobre o sinal da potência. Quando a minha base é positiva, eu já falei isso com vocês, mas eu vou retomar aqui no vídeo de novo. Quando a minha base é positiva e o meu expoente é par, meu resultado vai ser positivo. Quando a minha base é positiva e meu expoente é ímpar, meu resultado é positivo.
Mas e quando a base for negativa e o expoente for par? O resultado é positivo. E quando a base for negativa e o expoente for ímpar? O resultado é negativo, certo? E aqui eu coloquei alguns exemplos para explicar melhor aquela tabela para quem não conseguiu entender a tabela. Quando a base é positiva, o resultado sempre será positivo, tá? Ó, volta lá. Base positiva. Tanto par quanto ímpar, o resultado é positivo. Não muda nada, certo? Base positiva, expoente pode ser par, vai ser positivo. Expoente pode ser ímpar, vai ser positivo, tá? Agora, quando nós temos uma base negativa, aí é que nós temos que ficar atento. Quando a base é negativa, se o meu expoente for par, o resultado é positivo. Se o meu expoente for ímpar, o resultado é negativo, ok? Aqui é onde é as minhas referências bibliográficas. Bom, terminamos por aqui. Até a próxima. Beijo a todos, tá? Sempre que possível, retomem a videoaula para que vocês possam estar entendendo sempre, ok? Beijos!